Bom dia, nono ano. Estamos agora sim, ao vivo, 9 horas da manhã, dia 28 de agosto. E mês bom, hein? Mês bom que tá acabando, tá chegando setembro. Que traga muito sol, que traga muito calor. Vem, primavera. E junto com setembro, para finalizar agosto, eu tenho um recado muito importante. É o seguinte, hoje vamos ter duas apresentações. Então, hoje é a vez das meninas. São as meninas que vão apresentar. E ficou aleatório. Não imaginava que ia ser um grupo só de meninas. Então, ficou a primeira apresentação. Vamos lá. Ficou Luísa e Annalise. Elas irão falar sobre um assunto muito pertinente. Vai dar continuidade, certo? Porque na aula passada nós falamos um pouco do golpe de Estado e hoje elas irão apresentar o conceito de ditadura e alguns exemplos também, acredito eu. Depois, próximo grupo a se apresentar também serão as meninas Ana Beatriz e Isabela. Não é Isabelle, é Isabela. Portanto, colegas, se vocês quiserem ligar o vídeo para poder prestigiar a apresentação dos trabalhos, inclusive aquelas que irão apresentar também ligar, vai ser muito bacana. Então, com valor de 2,5, lógico que esse valor, pessoal, vocês merecem 10, mas claro que a gente tem que avaliar, porque precisa estar de acordo. Se tem os conteúdos, se tem as fontes, se vocês pesquisaram de acordo com a proposta da pergunta, da pesquisa, ok? Mas sei que vocês vão tirar isso de letra, que vocês têm capacidade. Então, sem muitas delongas, que eu também preciso falar, vou jogar aí para a primeira apresentação. Ana Liz e Luísa. Inverti, tá, pessoal? Primeiro vai ser elas. Ana Liz e Luísa, é com vocês. Podem iniciar a apresentação. E já compartilha a minha tela, tá? Vou jogar aqui. Pode falar? Com vocês. A gente vai falar sobre ditadura militar. O que é a ditadura? A ditadura é um regime de governo onde o poder está concentrado nas mãos de um indivíduo ou grupo. Uma ditadura se caracteriza por uma censura, falta de eleições transparentes, de liberdade partidária e um intenso controle do Estado na vida dos cidadãos. Travou aí a tela do slide, né? Vou voltar lá, calma lá. Posso ir? Vê se... Tá aí, agora tá ok, né? Ah, Só vê se o slide tá correto. ele já acabou tudo. Pronto. Aqui tem um mapa mental de quem apoiou, as consequências, os presidentes, o que aconteceu. E aí é muita coisa para explicar. Vamos lá, vamos olhar aqui. Golpe de 64, tá falando um pouco, né? Nesse golpe de 64, deixa eu ver aqui certinho se é isso mesmo. Empresários, imprensa, IPES, IBAP, classe média e Estados Unidos. Eles apoiaram, então, esse golpe de 64, certo? Pessoal, sim. Sim. Nós vamos falar mais deles. Temos aqui também... Podem falar, pessoal. Só estou mostrando aqui, tá? Pra gente ver esse mapa mental. Muito, mas gostei dele. As consequências, ó. Milhares de mortos, né? Corrupção não investigada. Podem falar. Falem aí, pessoal. Só estou mostrando aqui pra vocês. Vocês podem comentar. Mas não tem nada para comentar. Ah, tá. Então posso passar esse slide? Pode. Ok. Qual o conceito de ditadura? Segundo Maurício, a ditadura pode ser definida como um regime político autoritário, mantido pela violência de caráter excepcional e ilegítimo. Ela pode ser conduzida por uma pessoa ou um grupo que impõe seu projeto de governo à sociedade com o auxílio da força. Normalmente, ditadores chegam ao poder por meio de um golpe de Estado. Já o filósofo político Norberto Bobbio afirma que a ditadura moderna é um regime caracterizado pela concentração absoluta do poder e pela subversão da ordem política anterior. Ok. Então, Norberto Bobbio, ele afirma que a ditadura moderna é um regime caracterizado pela concentração absoluta do poder e pela subversão da ordem política anterior. Ok. Variações de ditadura.
Ditadura militar. Uma das formas de ditadura mais comuns em muitas partes do mundo é a militar. Uma ditadura militar pode ter diferentes orientações ideológicas. Ditadura fascista. Esse tipo de regime político também pode ser considerado uma ditadura, uma vez que envolve a presença de um líder autoritário, a censura e o uso da força bruta. Caracteriza-se também pelo ultranacionalismo, o belicismo e por ideias populistas. Ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado é um conceito adotado dentro da teoria marxista. Essa ditadura seria exercida pela classe proletária, a classe dos trabalhadores, aqueles que vendem sua mão de obra para os donos dos meios de produção, em substituição ao Estado burguês, o Estado como conhecemos hoje. Tem uma diferença muito gigantesca dessas três. E aqui eu gostei dessa parte porque na história, a gente estuda história, tem muita gente que acha que história a gente fica lembrando data, acontecimento. Isso é consequência da forma que a gente estuda. Mas muito da história também a gente tem que confrontar as ideias. Não existe uma história verdadeira. Eu não vou chegar aqui e mostrar uma vertente e dizer que aquela é a verdade. Não existe isso. Então existe o quê? Interpretações. É igual a síntese, antítese, tese, síntese e antítese. Então, de uma você vai bater no liquidificador e depois você vai ter a outra. Então, a ditadura, não adianta chegar e falar a ditadura é essa, essa, essa. Calma lá. A gente já entendeu que a ditadura é uma forma de governo absolutista ali, que vai mudar uma forma de governo. Mas eu tenho a diferença entre uma e outra. A militar, a gente já entende ali que vem da questão dos próprios militares, do exército, usando aquela força, né? Temos a fascista, que já foi falada bastante, que tivemos o exemplo de Mussolini, da questão de usar os meios aqui, ó, populista, usar o cinema, que na época não tinha internet, então eu uso o cinema, para usar aquela imagem de um líder salvador, ok? E por último, do proletariado. E essa, claro, fala em ideias marxistas. Marx em si, quando a gente fala de ideia de Marx, nós estamos falando de uma certa forma de divisão social, de uma luta de classes. Aí, quando a gente fala de Marx, a gente fala de luta de classes. É rico contra pobre. Hoje o mundo, a gente está vivendo um período aí de antirracistas, né? A gente acompanha como é que está os Estados Unidos, fervilhando, e com razão. A gente percebe que para Marx a diferença não é só questão de negro e branco, mas é muita questão de rico e pobre. Ele coloca, lógico, é uma questão da construção da sociedade, que não teve uma reparação histórica no Brasil por conta da escravidão, que os Estados Unidos também houve escravidão. Foram os dois últimos países quase do mundo a terminar a escravidão. E hoje o que a gente assiste, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, é o reflexo do que ocorre, né? É uma mazela que não teve auxílio do Estado, não teve uma ajuda, houve uma marginalização. Então, a gente percebe a ideia aqui da ditadura do proletariado. É quase como uma utopia, ok? É muito longe de hoje a gente entender essa ditadura. Mas as outras aqui é muito viável, já aconteceu diversas vezes. Tanto a ditadura fascista, como pode vir a ocorrer, e a ditadura militar, que foi o caso que vocês apresentaram aqui há pouco, do golpe de 64. Posso passar, meninas? Pode. Vamos lá. Opa, eu gosto dessas imagens. Vamos lá. Gosto não. Gosto que vocês apresentaram, mas é umas imagens de terror, né? Falem um pouco. Início da ditadura militar no Brasil. O golpe de 1964 foi o evento que promoveu a instauração da ditadura no Brasil. Esse golpe foi iniciado em 31 de março de 1964, quando militares instalados em Juiz de Fora rebelaram-se contra o governo, e foi concluído em 2 de abril, quando os parlamentares brasileiros ratificaram a destituição do João Goulart. O golpe, portanto, foi iniciado pelos militares, mas também contou com apoio político e civil. Na segunda imagem, mostra como as pessoas eram tratadas na rua durante a ditadura. Ok. Annalise, me apresenta aqui, que eu vou fazer uma pergunta delicada. Eu conheço pessoas que defendem a ditadura no Brasil. Falam que foi boa, falam que não tinha violência, que o país era uma maravilha. Você pode me apontar o porquê que pessoas dizem isso? Com base em quê? Sei não, Thiago.
Eles diziam que havia ordem, que não havia violência. Será mesmo que não existia violência ou será que não poderia noticiar essas violências? O que você acredita nesse período de ditadura? Que existia, uai. Existia. E existia o quê? Sabe o que também? Existia censura. E a censura é o quê? Nada mais é que os jornais, a imprensa da época, não poderia noticiar o lado ruim que ocorre. Por exemplo, se hoje ocorre desmatamento na Amazônia, a gente vê sites internet, jornais em televisões, vários mídias noticiando, certo? Naquele período da ditadura, era dessa forma? Eu tinha uma certa liberdade ou não? Pergunta, hein? E aí, tinha essa liberdade ou não? Ué, meninas, cadê vocês? Não. Não tínhamos. Demora, né, para responder o não. Então, a gente não tinha essa liberdade. Isso. Eu vou passar aqui para vocês. Vamos lá. Entre as grandes consequências de 21 anos de ditadura, podemos destacar 434 mortos por conta do autoritarismo do regime, além de mais de 8 mil indígenas mortos pela política de ocupação da Amazônia. 20 mil torturados, quase 5 mil pessoas com direitos políticos cassados, aumento da corrupção, pois não havia liberdade para investigar os crimes dos militares, redução nos direitos dos trabalhadores, aumento da desigualdade social, aumento do endividamento do Brasil, inflação alta e crise econômica. Exatamente. O conceito em si de ditadura não é nada bom. É bom, talvez, se você tivesse sendo beneficiado ou recebendo algum auxílio naquele período. Mas, claro, não é porque se eu estiver ganhando meus auxílios, eu não esquecer que eu faço parte de um país, de uma sociedade, e eu vivo no plural, eu não vivo isolado no mundo. Então, o nosso conceito de ditadura é entender o seguinte: os direitos da democracia significa que o poder emana do povo em uma democracia. Se a gente fala de conceito de democracia, é simples. O povo tem o poder de escolher, de impeachment e de votar ou não votar. É o direito do povo. Numa ditadura, esses direitos são negados. Significa que eu vou governar para uma única camada. Claro que dessas camadas eu vou entender quem? O branco, classe social alta. Então ele começa a criar que o outro é inimigo, que o outro é bandido. E esse próprio Estado, o que é que ele faz? Ele nega a dar ajuda. Nega a investir na educação. E quando vem as notícias ruins, o que é que acontece? Censura. Censura música, censura jornal. E caso alguém fosse manifestar, criticar esse governo, o que é que acontecia? Era morto e torturado. A tortura, pessoal, é um crime. Só para vocês entenderem, uma pessoa que foi torturada, e acredito que muitos que frequentam a igreja devem abominar o tipo de tortura, é um dos nossos heróis hoje, que é quem? Jesus. Jesus foi mais do que torturado, crucificado, e a gente entende a dor de uma tortura. Jesus foi morto como criminoso na época. Então, usar de tortura para uma população que é brasileiro, que está lutando por direitos, e alguém dizer que isso é bom, tem dó. Né? Tem dó porque não é nada legal. Ah, mas os povos indígenas são nossos povos indígenas. Eles viviam aqui 40 mil anos antes desses portugueses chegar 500 anos atrás. E como que a gente diz que só 8 mil? Né? É só para a gente entender aqui um pouco. Então, a ditadura é um assunto muito pesado. A gente vê que ela nasce de um golpe de Estado e a própria instalação dela é algo ruim, que ela foi uma conspiração. Você teve aí os partidos políticos, no caso que vocês citaram, os partidos políticos estavam juntos, uma gama da sociedade também estava participando e a imprensa também. Então, teve o apoio da sociedade, de uma sociedade aí
formada, elitizada, que estava com medo de perder o quê? Os seus direitos. Seus direitos, a gente diz ali, a grande porção de terra. Existe família, pessoal, se você for viajar para o Pará, para a Amazônia, que é quase dona metade do estado. Como que uma família é dona de metade de um estado? Para plantar soja, para plantar cana, para plantar milho, para plantar... Então, a gente tem que ver, é certo isso? Será que essa família tem direito a ter 2, 3 bilhões de lucro? Será que a outra família tem direito a ter 3, 4, 5 bilhões de lucro em um banco? Em extrair mineral? Isso pertence ao Brasil. É uma forma de governo. Ditadura é uma forma de governo que acaba tirando muitas garantias, né? Existe ditadura, vocês disseram aí, do proletariado, fascista, militares. Então, vocês apresentaram para nós aí uma forma de ditadura militar. Lembrando que o Brasil não foi o único. Sofreu influência dos Estados Unidos? Sofreu. Lembrar do contexto aí da União Soviética e dos Estados Unidos, que elas entram aí inseridas também nesse embate. Ok? Vamos lá, mais imagens. Nossa Senhora, olha quem apareceu aí. Fala lá, meninas. É vocês. Ué, Thiago, aí não tem muito o que falar, não. Isso aí era como que era. E é o que tá mostrando aí? Eu quero que vocês falem. Já falei muito para Ué, vocês. o povo sendo espancado. Uai, representação de como as pessoas eram tratadas na rua. Ou fora da rua também. Mas isso aí é o que vocês estão mostrando? Por que vocês colocaram essas imagens aí? Eu quero que vocês falem. Porque representa como que foi o período da ditadura. Como que as pessoas foram torturadas durante os 21 anos de ditadura. Essas agressões aí era normal, então? Naquela época, sim. Eram, né? Então, o treinamento da polícia nessa época era para bater. Você observa que a polícia aí ela foi treinada para bater. Não é para conversar. A gente sabe a função, né, pessoal? O professor tá na área de educação, tudo mais. Imagina se o professor chegasse numa sala, já espancasse aluno, xingasse a aluna. Olha que loucura. A gente chegasse já rotando. Que coisa louca. Professor, Sim, Neto. comentar aqui rapidinho, não quero defender nenhum lado, não. Mas eu só não entendi a imagem do Bolsonaro. Ele tá Também não entendi. agredindo alguém atualmente? Eu não entendi, não. Eu também não entendi. Eu também não entendi, não. Explica aí. Por isso que eu tô perguntando, Meto. Eu quero que elas Não, falem. porque eu nunca vi ele agredir ninguém, não. Mandar matar ninguém. Isso, tá Só tô certo. perguntando, assim. Tá correto, o Meto tá correto. Por que, meninas? Vocês colocaram a imagem dele aí? Professor, em nenhum momento ninguém falou que ele já agrediu ou bateu alguém. Então, É já que ele começa daí. defende, né? Ele defende os militares, é isso que você quis dizer? Sim, ele defende os militares e tudo tem muito a ver. Só por isso, mas em nenhum momento a gente falou, Bolsonaro agrediu, Bolsonaro matou alguém, Bolsonaro fez isso, Bolsonaro fez... Em nenhum momento. Ok. Compreendeu agora, Meto? Sim, acho que sim. Acho que é. Eu ainda Ok. não entendi, não. Podia explicar mais. Olha, Maria tá com dúvida, que ela quer que Não, fale ó, mais um pouquinho. As pessoas imagem naquela ali, época, as pessoas na época da aparente... ditadura, Tá. meu Deus do céu, mas... Tá? Pode falar, meninas. Eu gosto de posso falar? pergunta, eu gosto de participação. Pode falar Pode aí, falar. Pode Pode Eu falar, tô Meto. querendo entender. Não, é porque, ó, a imagem ali, aparentemente, é os policiais batendo, rendendo esses caras aí. Isso. E Manifestantes. o cara tá do lado ali, o que dá a entender é que ele participa disso também. Naquela imagem ali. Sim, eu entendi seu ponto de vista, mas não tem nada a ver. Ninguém, em nenhum momento foi o que eu falei, em nenhum momento a gente falou que ele matou ou fez alguma coisa com alguém. Só que Tá bom, então. por ele defender os militares, faz uma ligação, mas só isso. Isso. Beleza. Eu vou deixar vocês saírem dessa, hein, meninas? Se precisarem de ajuda, chama. Ok. Então tá bom. Lógico, pessoal, assuntos polêmicos? São. Só pra gente entender a forma de governo. A gente tá falando aqui tratando de forma de governo. Então o tio não quer ser polêmico nas imagens que vocês usaram aí. É o seguinte. Hoje, o nosso presidente ele foi eleito democraticamente. Por mais irônico que isso seja, foi a população que votou.
A maioria escolhe. Foi o que a gente acabou de dizer nas aulas passadas. Se a maioria votou e escolheu, o povo que elegeu. Ah, mas isso. Ora, nós estamos em uma democracia. O povo vota. Se vota certo, se vota errado, aí já não é questão, não é eu o problema. Então o povo votou e escolheu. O Tiririca não fazia uma piada? Pior que tá, não fica. E ele foi o mais eleito, fazendo palhaçada para ser eleito, o Tiririca. Se eu não me engano, né? Na época das eleições dele aí. Então, é democracia. O poder emana do povo. Não foi o povo que matou Jesus, que pediu, escolheu, mandou soltar Barrabás? É o povo que escolhe. O poder da democracia é essa. Aquela ditadura que nós vivemos em 64, o povo não tinha o poder de escolher. Os presidentes, os generais que governavam, não era o povo que escolhia. Isso era uma eleição dentro do próprio exército. Era uma outra forma ali. Houve até um embate entre exército e marinha. São poderes ainda ali. A gente fala de poderes, a aeronáutica, a marinha, o exército também são outras gamas aí muito poderosas. A marinha é muito poderosa no Brasil. Ok? Então, claro, eu acredito que vocês devam ter usado a imagem do nosso presidente hoje, nosso amado presidente. Por quê? Porque naquele contexto ele faz alusão, ele defende, ele diz que aquele período é uma época boa. Talvez por isso eles tenham mostrado. Talvez porque ele viveu um período bom naquela época. Ele era um militar. Então, para os militares que estavam no poder, era ótimo. Talvez por isso. Certo? Talvez por isso vocês colocaram, né, menina? Mas ok, não quero me prolongar não, porque tem outra apresentação, né? Não vou ficar aqui o dia todo para falar. Mas, pessoal, show de bola. Gostei das perguntas. Gostei, Meto. É isso mesmo, tem que perguntar. Não é ver uma imagem lá e ficar quieto, não. Tem que perguntar, né, pessoal? Como é que a gente aprende se ninguém debater? Senão vira um monólogo. Já pensou você ficar vendo só um monólogo? Só uma pessoa ficar falando? Que chato. Ok. Meninas, vocês querem falar algo mais? Tá dando um delay na minha voz aí para vocês, eu acho. Não, a apresentação foi isso. Ok, show de bola. Gostei, tá? Das pesquisas. É isso aí. Maria Eduarda, você tava tacando lenha na fogueira. Você tem alguma pergunta a mais aí para fazer? Poxa, mas é claro. Fala de Bolsonaro pra você ver. Tá certo, tem que perguntar mesmo. São assuntos polêmicos. Vocês percebem hoje as redes sociais, pessoal? Como que... Eu já nem gosto mais de ficar em rede social fazendo isso, porque é cansativo. Me suga, tira minha energia. Já nem perco mais tempo com isso. Deixa esse povo. Porque a gente fala, fica a mesma coisa. Então deixa, eu nem participo mais das redes sociais nessa discussão. Acho que me cansa muito. Ok? Mas se vocês se sentirem à vontade... Eu preciso falar de capitalismo. Preciso mudar o assunto. Vamos virar o disco. Chega de ditadura. Ditadura nunca mais. Capitalismo. O capitalismo está entre a gente, né, pessoal? Faz parte do nosso dia a dia. Tanto que nós temos aulas de educação financeira justamente para a gente aprender a lidar um pouco com esses juros, esse mundo muito volátil. Então, posso abrir para vocês aí, meninas? Ana Beatriz e Isabela. Vocês comandam agora? Sim. Ok, então... Tiago, rapidão. Meu vizinho hoje acordou atacado e tá passando música desde 7h30. Então, se vocês ouvirem música no fundo, é na casa dele. Tá show. Deixa eu jogar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Calma lá. A tela tá no CEP ali, né? Deixa eu voltar aqui. Eu tô com 20 abas abertas. Calma lá. Cadê ditadura? Cadê capitalismo aqui? Prontinho. Deixa eu ver se a tela abriu para vocês. Está com vocês? Vocês estão me acompanhando aí nos slides? Estão, né? Sim, você só tem que subir. Isso aí. Ok. Vamos lá, meninas. É com vocês. Agora, eu e Isabela vamos explicar um pouco sobre capitalismo. A ideia é esse slide. Eu vou falar um pouco sobre o conceito de capitalismo. Podemos definir o capitalismo como um sistema econômico que surgiu no Ocidente na Idade Moderna, que se expandiu pelo mundo contemporâneo nos séculos seguintes. É um sistema econômico mais utilizado no mundo, rompendo fronteiras e culturas. O capitalismo é basicamente um sistema econômico que é baseado na propriedade privada, não tem intervenção do governo, e visa sempre o lucro, a acumulação de capitais. Ok. Então,
Vamos lá. Essa definição ela é muito importante para a gente entender muito do que está sendo falado. E, pessoal, como eu disse, quando a gente chega no 9º ano, nesse período, é uma história que é muito factual. É muita coisa que está acontecendo no momento. Por isso que a gente já se envolve mais nesses debates. Então, esse capitalismo é o que a gente vê hoje, tá? A gente já está saindo daquela burguesia do século XVI, do liberalismo do século XVII para o século XVIII, o liberalismo também do século XX, e agora a gente já está falando dos conceitos de capitalismo. Por isso que eu já vi ali que as meninas vão falar um pouco dos tipos, né, das fases. Capitalismo financeiro. Vamos lá, meninas, continuem. Aí agora a gente vai falar sobre as fases do capitalismo. A primeira fase é o capitalismo comercial, também conhecido como, como mercantil, que ocorreu entre os séculos XVI e XVIII. Muitas pessoas achavam que realmente foi um período do capitalismo, mas outras achavam que era só uma fase de transição entre as estruturas feudais e as estruturas capitalistas. O capitalismo comercial é considerado também um pré-capitalismo, por ser a primeira fase. Ok. Nessa imagem... Pode falar. Pode falar, Thiago. Não, é vocês, né? Porque dá um delay na minha voz. Podem continuar. Tá. Nessa imagem a gente percebe que é um tipo de comércio aí, né? E as estruturas físicas desse tipo de comércio são do tempo feudal, mas por ser uma fase de transição ali, ocorreu um incentivo muito grande para esse tipo de sistema. Ok. A segunda fase do capitalismo é o industrial. Ele foi um período em que o capitalismo atingiu com vigor a produção industrial e se caracterizou pelos primeiros avanços da Revolução Industrial lá na Inglaterra entre os séculos XVIII e XIX. Nessa imagem aí, pode-se perceber que foi quando as máquinas estavam sendo... Tiago? Parei. Foi quando as máquinas estavam sendo utilizadas em larga escala. Estavam deixando de lado um pouco a mão de obra. Porém, o trabalho nas indústrias era muito precário. A carga horária era muito extensa. O trabalho não era bom, basicamente. E lembrar também que aqui a gente tem que entrar naquele conceito. Quando a gente fala... Só para fazer uma analogia bem rápida aqui. Nós falamos ali de um golpe civil-militar. Civil, então a sociedade estava aí. Quando vocês até vão citar, já citaram ali Marx, então tem que comentar aqui um pouquinho. A gente percebe o seguinte, se eu falar feudalismo, é só para a gente entender. Quando eu falo de feudalismo, todos tinham o mesmo direito ou existia diferença entre o senhor da terra e o camponês? Tinha diferença. Tinha diferença. Exatamente. Então, quando a gente fala de feudalismo, não significa que a gente entrou no Jardim do Éden. Ai, que maravilha, todo mundo trabalhando. Claro que não. Eu tenho uma leva de trabalhadores aqui. Mas o dono dessa fábrica, ele está aqui tá trabalhando? Ele está organizando, está administrando. E o lucro, o maior lucro, fica com os trabalhadores ou com o dono da fábrica, chamada de burguês? Fica com o burguês. Com o dono da fábrica. Então a diferença é, se existiam movimentos que estavam lutando por direitos, não é eu que estou inventando, tá? Estou falando que existiu. Cartismo, vários movimentos, greves. Então quer dizer que esses trabalhadores eles vão reivindicar o quê? Melhores condições. Na verdade, o que eles querem? O que é um capitalismo, na verdade? É lucro. Se eu trabalho, se eu dedico tempo a algo, significa eu quero obter lucro daquilo. Se eu não trabalho, eu quero viver o quê? Que nem um indígena. Livre, solto, plantando, vivendo daquilo ali. Se você percebe, até o indígena, quando planta, o trabalho dele vai ser recompensado o quê? Com fruto, com alimento. Então, se esse trabalhador, ao invés de ele estar em casa, tocando piano, cuidando lá da esposa, com os filhos, ele decidiu tirar aquele tempo dele para se dedicar em um trabalho. Como nós não estamos falando de um trabalho artesanal, porque agora as máquinas estão fazendo parte desse dia a dia, significa, ora pois, eu vou pegar o meu talento, vou lá, patrão, posso trabalhar com você? Pode, ótimo. Então vou fazer o seguinte, eu dou o meu trabalho nesse coletivo, você me explora enquanto trabalhador, eu estou permitindo que você me explore, porque aqui ninguém está falando de escravidão, se a pessoa optou por trabalhar porque ela quer.
Então, se eu estou trabalhando, ok. Mas percebe-se nesse decorrer que esse trabalhador ele não trabalhava 8 horas por dia. Ele trabalhava 16, 14 horas num local cheio de rato, barata, caatinga de urina, porque nem banheiro existia nesse período. Então, você vê que esse capitalismo industrial nesse período era muito exigente, muito cansativo. Então, claro Tiago, que além das máquinas também ser muito perigosas e não ter, tipo perigosas, assim, não um existia esse cuidado seguro na hora de trabalhista que a usar. gente tem hoje, esse seguro no trabalho. Então, qualquer perca de dedo, de mão, de acidente, o culpado era o próprio trabalhador. E lembrar que esses maquinários que era gigantesco. O primeiro computador era o tamanho de uma casa. Aí você imagina o tamanho dessas máquinas, né? Então, aqui, como a sociedade estava em mudança, agora nós estamos entendendo que mais pessoas trabalham, mais pessoas recebem. Tá? Na Revolução Industrial a gente fala muito da questão social, mas aqui a gente está falando, estou ganhando para trabalhar. Estou ganhando além. Aquele excedente, quer dizer, estou lucrando. Quer dizer, eu trabalho, gasto meu dinheiro, ainda sobra. É o lucro. No Brasil, a gente tem que trabalhar para sobrar alguma coisa, né? Diferente. Porque a gente acaba pagando muito imposto, aí, o produto acaba sendo desvalorizado por conta do câmbio, do dólar, do euro. Mas aí já são outros atores, que vocês vão falar já já do capitalismo financeiro. Vamos lá, continue, terceira fase. A terceira fase é o capitalismo monopolista. Ele é caracterizado pela concentração de capitais, pela luta por mercados e pelo protecionismo das nações em competição. Isso. Hoje, Vale pessoal, ressaltar que ele recebe esse nome visto que os bancos e outras instituições ligadas a esse sistema são os principais agentes desse período. Foi nele também que surgiu empresas globais, as transnacionais ou multinacionais. ok. Só para a gente entender de uma forma bem simplista, tá? Isso daqui que está sendo falado na terceira fase. Para quem já jogou banco imobiliário, alguém daqui dessa sala já jogou? Acredito eu que sim, né? É um jogo de tabuleiro muito bacana que acaba ensinando um pouco aí sobre essa questão financeira. Vocês já perceberam que tem hora no jogo, quando o jogo fica muito prolongado, que ou um jogador adquire quase todo o dinheiro, ou o banco retém muito do dinheiro. Aí o jogo acaba não dando ritmo. Por quê? Porque não tem dinheiro circulando. Ou o banco domina todas ali as casas, as hipotecas, que você acaba devendo o banco, ele toma, ou um jogador conquista tudo. Então nós vamos ter muito isso. Quando uma única empresa domina esse poder, ele acaba minando. E quase tudo é uma metáfora da vida, né? Na natureza é muito isso. Quando uma árvore cresce demais, ela acaba tampando as demais, fazendo sombra. Então as outras não acompanham, não cresce tanto. Por isso que numa mata é difícil crescer uma árvore nova ali por causa das sombras, da proteção. É quase a mesma coisa nesse capitalismo monopolista. Mono, já tá falando, né? Que é uma empresa dominar o mercado. É ruim. Agora, aqui que eu achei bacana, ó. Aqui vocês foram desafiadoras. Vocês colocaram Max Tiago, Weber mas ao é que Marx. agora a gente vai falar disso no final, é que foi em ordem diferente. Agora a gente vai para a quarta fase, depois a gente volta nele. E se alguém desligar aí a nossa ligação, pessoal, depois a gente finaliza, tá? Talvez algum outro professor feche a nossa tela, mas não vai fechar não, com a fé no nosso Senhor. Continue, meninas. Agora eu vou falar sobre capitalismo financeiro. Nessa fase, grandes bancos concentravam os capitais advindos do crescimento econômico e as bolsas de valores negociavam ações das empresas. Essas bolsas aí com essas cedilhas que me quebrou, hein? Continua. É importante também a gente lembrar que no final dessa fase teve a crise de 1929 nos Estados Unidos, que foi a queda da Bolsa de Valores, e aí, além de afetar financeiramente os Estados Unidos, afetou todos os países que tinham ligações econômicas com eles, incluindo o Brasil. Ok. Temos aqui as fases atual. Podem continuar, meninas. O que vocês estão mostrando aqui? Agora a gente vai falar um pouquinho da fase atual. E Marx e Karl Marx?
É no final. É no final, Vamos lá. Thiago, que a gente Então vai. finalizem, pessoal. Hoje em dia, no início do século XXI, com a globalização, pode-se dizer que entramos em uma nova fase do capitalismo. Atualmente, os avanços no campo da informática e da eletrônica vêm tendo imensas repercussões na produção capitalista, nas relações comerciais e nas relações sociais de trabalho. Show. Vou jogar para a tela aqui para a gente fazer o desfecho. E isso casa muito com o que a gente está falando nas aulas de educação até financeira. Da questão de usar a internet, de fazer uso. Tanto que a gente percebe no tanto de aplicativo, né, de entrega. E cada vez mais, esse mundo digital, presencial, ele acaba adaptando. Se vocês perceberem o YouTube, algum TikTok, algum aplicativo, o tempo de trabalho. Tem até um episódio do Black Mirror, eu vou até indicar para vocês, que é muito bacana. Que no futuro dizem que o tempo que a gente passa visualizando, eles acabam pagando a gente. Por exemplo, se as pessoas não pararem para assistir um YouTube, o YouTube quebra. Então ela precisa de pessoas para assistir e pessoas para produzir. É uma empresa que vive da visualização. Então olha e arrecada bilhões, tá? Inclusive aquele que produz. Você pode ser um youtuber, pode assistir uma videoaula. Olha como é que o mundo está se adaptando. Há 20 anos atrás, não era dessa forma. Há 50 anos atrás, vixe, era um outro mundo que a gente vivia. Então, olha como é que o capitalismo ele se adapta. Ele não ficou preso no tempo, ele se adaptou. Assim como a religião se adapta, assim como tudo se adapta. Então, o capitalismo não vai ficar para trás, ele vai se adaptar nesse meio digital. Tanto que a gente tem as moedas, né? Oi, Ana. É que eu queria fazer comentar sobre aquela imagem que nem está falando. Com a globalização, muitas empresas tinham sua matriz em algum lugar, mas foi se expandindo, foi colocando filiais em outros países. Assim, o capitalismo também foi aumentando. Exatamente. Lembrar da disputa... Vocês não acabaram falando aí da disputa do capitalismo com o comunismo. Também não precisava. Não vai pecar em nada. Mas show de bola. Gostei de ver. Vocês conceituaram bem. Pessoal, alguma pergunta? Que o nosso tempo já estourou um pouquinho. Alguma pergunta, pessoal? Não, Thiago. Metal. Eu não tenho. Metal só pergunta quando coloca o homem lá na imagem. Só Nada. coloca quando vê a imagem do Bolsonaro. Anthony, nosso amigo vascaíno aí, ó. Anthony, o nosso Vasco tá quase líder, hein? Faz uma pergunta Caraca, pra as Thiago, meninas. só fala sai de fora, Vasco, Thiago. velho. Ué, o Anthony não é vascaíno. É não. Meto que é vascaíno, né, Meto? Ah, não. Tá doido? Ah, Eu velho. tô confundido. Meu Deus Menina, do alguém vai céu. fazer uma Meu pergunta Deus. pras meninas, pessoal? Vamos lá. Eu não tenho nenhuma, não. Maria Eduarda, Oi. perguntas? Não, era só no Bolsonaro mesmo que eu queria saber. Olha só. Nossa. Meninas, parabéns pela apresentação. Digo isso pras 4. Thiago, não acabou não, tem todos os negócios ainda. Então fala, se desligar o vídeo, saiba que não foi Meu eu. Deus. Pode continuar. Vamos lá. Tá, então abre o slide lá na carinha dos dois pensadores lá. Max Weber. Max Weber, você que citou aí o Max Weber, ele tem um livro bacana. Ele vai falar da questão da religião influenciar o capitalismo, tá? É um grande pensador, um grande filósofo, na verdade. Assim como Karl Marx também. Vai lá. Tá, eles foram dois pensadores que fizeram suas pesquisas ali entre o século XIX e XX. Aí agora a Bia vai começar a falar um pouquinho do Marx. Para Max Weber, o capitalismo não poderia ser conceituado unicamente com o cálculo econômico, sendo isolado as questões culturais. Para Weber, esse sistema econômico era simplesmente ânsia por lucro. Para ele, a atitude capitalista existiram em todo o mundo, em diferentes épocas da história. Sua tese defende, no entanto, que a forma moderna ocidental era mais aperfeiçoada ao aperfeiçoamento do capitalismo. Para Weber, a era moderna trouxe uma peculiaridade fundamental. Trouxe a organização capitalista racional assentada num trabalho formalmente livre. Portanto, o capitalismo típico do Ocidente, segundo Max Weber, seria a criação recente na história da humanidade. Uma estrutura econômica baseada nesses princípios racionais desenvolvidos no universo cultural da era moderna. Para Weber, o capitalismo típico do Ocidente se defende pela existência de empresas cujo objetivo é produzir o maior lucro possível
com a organização racional do trabalho e da produção. Ou seja, ele acreditava que o capitalismo não foi existir no século XV, e já existia há muito tempo. Todos os problemas, tudo que acontecia, sempre as pessoas visavam um lucro. Correto. Por isso que a gente olha para a nossa história do Império Romano, havia escravidão, mas havia lucro. Tanto que existia patrícios e plebeus. Se não existisse lucro, não havia diferença social, né? Correto. Eu também concordo muito com o Max Weber nessa questão. Outro pensador muito importante foi, eu não sei como fala o primeiro nome dele, Marx. Ele Karl buscou Marx. explicar o conjunto de relações sociais, econômicas e políticas desse sistema econômico, ou seja, características das produções e o que tinha permitido o surgimento do capitalismo como modo de produção dominante. Para ele, o capitalismo é o modo de produção que surgiu no interior do feudalismo, uma vez que a exploração feudal se metamorfoseou em explorações capitalistas. Um dos elementos centrais de sua tese é a constatação de que o sistema capitalista pressupõe uma dissociação entre os trabalhadores e a propriedade dos meios de produção. Marx acredita ainda que o modo de produção capitalista criava um conflito irremediável entre as principais classes desse tipo de sociedade, proletariado e burguesia. Para ele, o capitalismo tenderia a conflitos que terminariam por minar suas próprias bases, levando o proletariado a assumir o controle dos meios de produção, abolindo aos poucos o pilar básico do capitalismo, que é a propriedade privada. Ou seja, o capitalismo estava fadado a dar lugar a outro modo de produção, que é o comunismo. Ok. É muito bacana. Gostei. Meninas, vocês terminaram? Eu posso fazer um comentário final aqui? Sim, acabamos. Ok. A gente fica muito preso no termo de capitalismo e comunismo. Vocês já perceberam. A maioria da discussão fica retido entre capitalismo e comunismo. O mundo seria só isso, professor? Claro que não. Hoje a gente vive uma época de renovação, de reciclar. Então, inclusive, até a ideia de capitalismo, comunismo, ela acaba misturando, dando ordem a outros sentidos. Então, a gente entende que o mundo, ele, de certa forma, ele é capital. A gente entende que as nossas negociações, elas são financeiras, a gente tem um documento. Ficaria até difícil a gente não se organizar dessa forma. Quando a gente fala de comunismo, hoje em dia também eu vejo grande dificuldade. O socialista